Graça e paz, irmãos. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gasto tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então pensar sobre a lógica da misericórdia. Eu vou tentar ser mais sucinto para não extrapolarmos o nosso tempo de culto. E eu quero começar convidando vocês a constatar, a considerar que o Evangelho de hoje nos convida a descobrir o Deus do amor. Quando isso acontecer, a vida será diferente. A vida será muito mais fácil e muito mais prazerosa. Então, meus irmãos, a meta é descobrir o Deus do amor. Esse Deus do amor é um Deus empenhado em conduzir-nos a uma vida de comunhão com Ele. A alegria dele consiste na nossa intimidade com Ele, na nossa comunhão com Ele. O Evangelho nos apresenta um Deus Pai que ama de forma gratuita. Ele ama com um amor fiel, com um amor eterno e incondicional, apesar das escolhas equivocadas e da irresponsabilidade do filho rebelde. E esse amor aí está, meus amados, sempre à espera. Ele é incondicional. Ele está sempre à espera para acolher e para abraçar o filho que decide voltar. É um amor operante na lógica da misericórdia e não na lógica da justiça humana. É preciso, contudo, entendermos de maneira absoluta, de maneira concreta, que não se trata de conviver com o erro, não se trata de transigir com o pecado. O que aqui se constata é o exercício da misericórdia. O evangelista Lucas nos coloca no caminho de Jerusalém, esse caminho espiritual que Jesus percorre com os discípulos
preparando-os para o mistério de testemunhas do reino diante de todos os homens. Todo o capítulo 15 do Evangelho segundo São Lucas é dedicado ao ensinamento sobre a misericórdia. Em 3 parábolas elaboradas pelo Cristo, Lucas apresenta uma catequese sobre a bondade e o amor de um Deus que quer estender a mão a todos, absolutamente todos, os que a teologia eclesiástica oficial excluía e marginalizava. O ponto de partida é a murmuração dos fariseus e dos escribas, que diante da avalanche de publicanos e pecadores que escutam a Jesus, comentam entre si: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Acolher os publicanos e pecadores é algo de escandaloso na perspectiva dos fariseus. Logo, comer com eles, estabelecer laços de familiaridade e de irmandade com eles à volta da mesa é algo ainda mais surpreendente e mais estarrecedor. A conclusão dos fariseus é óbvia: não, esse Jesus não pode vir de Deus, pois na perspectiva da doutrina tradicional, os pecadores não podem se aproximar de Deus. E caso isso fosse procedente, meus irmãos, inviabilizada estaria para nós a possibilidade de aceitar o convite do próprio Deus, que nos diz repetidamente: anda na minha presença e ser perfeito. É neste contexto que Jesus apresenta a parábola do filho pródigo, uma parábola que é registrada exclusivamente no Evangelho segundo São Lucas. Nem Mateus, nem Marcos, nem João a ela se referem. Nessa parábola, nós nos deparamos com 3 personagens de referência: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Entre o filho mais novo e o filho mais velho, havemos de nos identificar. Detenhamos-nos um pouco dessas figuras. A personagem central é o pai. Trata-se de uma figura excepcional que conjuga o respeito pelas decisões e pela liberdade dos filhos com um amor gratuito e sem limites. Este amor se manifesta na emoção com que abraça o filho que volta, e o faz mesmo sem saber se esse filho mudou a sua atitude de orgulho e de autossuficiência em relação a ele, pai, e à casa. Trata-se de um amor que permaneceu inalterado apesar da rebeldia do filho. O amor entre nós é muito relativo. Nós amamos apaixonadamente o nosso cônjuge, mas quando acontecem os reveses da vida e nos separamos, nós passamos a odiá-los, ou pelo menos a não considerar a sua existência, a ignorá-lo. Assim com os amigos. Mas o amor de Deus é diferente. Ele é inalterado desde que nós nascemos, desde que nós existimos. Portanto, é como eu digo, trata-se de um amor que permaneceu inalterado apesar da rebeldia do filho. Trata-se de um pai que continuou a amar, apesar da ausência e da infidelidade do seu filho. Irmãos, o amor e a bondade de Deus libertam as pessoas de suas misérias
de sua solidão e do seu desespero. Mas para que isso aconteça, faz-se necessário entrar na lógica da misericórdia e da bondade do Pai, que se revelam em Jesus, o Cristo. Como filhos pródigos, reconduzidos ao aconchego familiar pelo abraço amoroso do Pai, começamos a experienciar o amor de Deus que nos perdoa e nos acolhe com carinho em sua casa. A consequência desse amor do Pai factualiza-se no anel que é o símbolo da autoridade e na sandália que é o calçado do homem livre. Isso significa, em síntese, que a dignidade do filho pródigo foi restabelecida pela lógica da misericórdia do Pai. A segunda personagem é o filho mais novo. Estamos aqui diante de um filho ingrato, um filho insolente e obstinado, que exige do pai muito mais do que tem direito. A lei judaica, segundo Deuteronômio 21, a lei judaica, ela estabelecia que o filho mais novo recebesse apenas 1/3 da herança que coubesse ao filho mais velho. E mais, ainda que a divisão das propriedades pudesse fazer-se em vida do pai, os filhos não acediam à sua posse, senão depois da morte deste. Ainda hoje, meus irmãos, nós não temos herdeiros geradores de herança vivos. Herdeiros o são do patrimônio daqueles que optaram. Pois bem, além de pedir mais do que tinha direito, ele abandona a casa, abandona o amor do pai, dissipa os bens que este colocou à sua disposição. É uma imagem de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de frivolidade, de total irresponsabilidade. No entanto, acaba por perceber o vazio, por perceber o sem sentido dessa vida de egoísmo e de autossuficiência, restando-lhe, felizmente, a coragem de voltar ao encontro do amor do Pai. Pois bem, surge a terceira personagem, o filho mais velho. É o filho certinho, é aquele que sempre fez o que o pai mandou, que cumpriu todas as regras, que nunca, jamais pensou em deixar esse espaço cômodo e acolhedor que é a casa do pai. No entanto, a sua lógica é a lógica da justiça. É a lógica da justiça humana e não a lógica da misericórdia divina. Ele acha que tem créditos superiores ao do irmão e não compreende nem aceita que o pai queira exercer o seu direito à misericórdia, acolhendo feliz, satisfeito, o filho rebelde. É a imagem daqueles fariseus e escribas que interpelaram a Jesus, porque cumpriam à risca as exigências da lei, desprezavam os pecadores e achavam que essa devia ser também a conduta de Jesus. Queridos, a parábola do Pai bondoso e misericordioso pretende apresentar-nos a lógica de Deus. Deus é o Pai amoroso. É o Pai que respeita absolutamente a liberdade e as decisões dos seus filhos, mesmo que eles usem essa liberdade
para procurar a felicidade em caminhos equivocados. E acontece o que acontecer, ele continua a amar e a esperar ansiosamente o regresso do filho rebelde. Quando os reencontra, acolhe-o com amor e reintegra-o na sua família. Essa é a alegria de Deus. É esse Deus de amor, é esse Deus de bondade e de misericórdia, que se alegra quando o filho regressa, que nós, às vezes filhos rebeldes, temos a certeza de encontrar quando voltamos. A parábola pretende ser também um convite a deixarmos-nos arrastar por esta dinâmica do amor no julgamento que fazemos dos nossos irmãos. Mais do que pela justiça, oxalá nos deixemos guiar pela misericórdia, na lógica de Deus. À luz da fé, o pecado do homem surge, sobretudo, como uma recusa de amor, um afastamento do corrente amor, de que Deus é a fonte por excelência. Mas Deus se manifesta infinitamente maior do que a recusa que lhe opomos. Vai ao encontro desse homem pecador e o perdoa. Vence o ódio e dá início à história da misericórdia. Não obstante ser mundialmente conhecida como a parábola do filho pródigo, o que fica muito evidente do Evangelho nesse texto é que a intenção do autor não é contar a história do filho que foi embora e depois se arrependeu, mesmo porque tal arrependimento só bateu no coração na hora em que a fome bateu no estômago. Provavelmente, se ele tivesse aplicado bem a herança que o pai lhe concedeu, teria conseguido custear suas farras e não iria passar privação. E daí, por oportuno, eu me pergunto, nessa situação, ocorrida essa hipótese, será que o filho ingrato se arrependeria? É pertinente duvidar. Contudo, longe de mim denegrir a figura belíssima do filho que, caindo em si, volta à casa do pai, mesmo porque, meus amados, essa é a história de cada um de nós quando damos nossas escapadas rápidas da casa do pai, ou às vezes até mesmo quando fazemos as malas e caímos no mundo, optando em viver a nossa vida e a nossa liberdade longe desse Deus intrometido. Mas o que de fato o mestre queria era contar a história de um pai extremamente bondoso que acolhe o filho encardido em suas misérias com abraços e beijos. Por acaso não é repugnante a ideia de abraçar e beijar um andarilho que acaba de chegar à nossa casa, sujo da poeira do caminho, barba imunda, roupa em farrapos e sem banho a mesas? Talvez nós não nos recusássemos a isso, se antes, com o pretexto de ser caridoso para com ele, o conduzíssemos ao banheiro para um bom banho, para barbear-se, para colocar uma roupinha melhor, quem sabe até um perfume. Daí o abraço e o beijo não seria tão difícil, não é verdade? Mas o que o texto fala é que mal o rapaz apontou na curva do caminho o pai, que não cansou de esperá-lo dias a fio.
desde a sua partida, e que assim continuava a esperá-lo. Correu ao seu encontro, não o deixou sequer proferir o discurso ensaiado. Abraçou-o e cobriu-o de beijos. Só depois é que ele recupera a dignidade, dando-lhe a capa, a sandália e o anel. Esse Deus, meus queridos, esse Deus que nos aceita e que nos ama do jeito que nós somos, torna-se escândalo diante do mesquinho raciocínio humano da religião do merecimento, que nasceu no judaísmo e que ainda é praticada rigorosamente no ambiente das celebrações. Alguém com o raciocínio farisaico já comentou que o pai dessa parábola deveria questionar o filho a respeito de suas pretensões, porque dar dinheiro para um filho descabeçado não é uma coisa boa, visto que se acontece alguma desgraça com aquele filho, no tempo em que ele estava lá na vadiagem, o pai seria responsável por ter cedido ao capricho do filho. A opinião de muita gente religiosa reflete assim uma realidade que marca muitas vezes a nossa relação com Deus. Se o rapaz fosse um bom filho, que iria partir para gastar o dinheiro da herança investindo em estudos que lhe garantisse uma boa carreira. Se fosse então um rapaz correto, na acepção da nossa justiça, merecedor, como há muitos filhos certinhos que são custeados pelos pais nos seus estudos, aí tudo bem. Mas essa parábola é revolucionária nesse sentido, ao quebrar a lógica da retribuição que havia no judaísmo. Preste atenção a essa particularidade, amados. O pai respeitou a liberdade do filho, dando-lhe além da parte que lhe cabia na herança, e permitiu que ele partisse. Não porque fosse este o seu desejo, mas porque era a vontade do filho. De fato, essa é uma observação importante. A parte que nos toca na herança é o dom da vida e da liberdade que Deus Pai, extremamente misericordioso, nos concede, e que se resume na seguinte afirmação: a vida é sua, meu filho, faça dela o que quiser. Assim foi com o filho pródigo, assim é com cada um de nós, porque assim é com cada ser humano, independente de cada religioso, se é ateu ou cristão, se é um crente fervoroso ou se não é coisa alguma. Deus não nega a herança da vida para quem quer que seja. Então, tudo muito bem, mas você poderá perguntar: mas e daí, quando usamos mal a nossa liberdade, assim como o moço sem juízo fez, e torramos a herança da vida em futilidades, e administramos mal o que o Pai bondoso nos deu? E daí? E daí? Boa pergunta. É aqui que a parábola atinge o seu ápice, contrariando a religião do merecimento, contrariando a teologia eclesiástica da perfeição, onde aqui se faz, aqui se paga, e o sujeito terá de enfrentar a ira divina, pagando por seus atos pecaminosos. O desfecho da parábola deixa os ouvintes de Jesus de queixo caído. O pai não só perdoou o pecado do filho, mas o esperava, acolheu com carinho e alegria, dispensou o discurso ensaiado e o tratou com extrema misericórdia,
tendo-lhe restituído a dignidade, simbolizada na entrega do anel. E não só isso, fez uma grande festa, uma festa com churrasco, com vinho, música e um baile que deve ter rolado até altas horas. Eu, quando estava escrevendo esse sermão, eu pensei que se Rai estivesse lá, não teria faltado a essa festa. Mas ele não está aqui para eu poder fazer esse registro. Daí, meus irmãos, entra em cena o filho mais velho e o seu azedume. Eu mereço muito mais do que esse vida torta. Cumpro com todas as minhas obrigações há muito tempo. Nunca pisei na bola. Sou um exemplo de vida na comunidade. Mas parece que as maravilhas de Deus só acontecem com gente desqualificada. Uma pessoa que nunca pisou na igreja, que não tem moral, que é conhecido como um pecador inveterado. A esse é que Deus está ajudando. Será, irmãos, que Deus não tem senso de justiça? Será que Ele não percebe que essas pessoas não merecem? Será que Ele não vê que o filho mais velho é um cristão justo, que faz tudo certinho? Não, a lógica do Evangelho é outra. A lógica do amor tem outro viés. Sem contrapor a justiça à misericórdia, a parábola nos apresenta um pai que não é o comum dos pais. Ao longo da história, observamos essa constante. As faltas cometidas, Deus responde com requintes de clemência. Aos grandes desastres provocados pela infidelidade de alguns, sucedem-se restaurações cuja beleza excede a do plano anterior. Invariavelmente, os desígnios de Deus se cumprem sem que sua glória seja manchada ou diminuída. A misericórdia pode curar as chagas e, inclusive, mudar a história. Abre o teu coração à misericórdia. A misericórdia divina é mais forte do que o pecado. Nós conhecemos o seu poder quando recordamos a vinda do inocente Filho de Deus, que se fez homem para destruir o mal com o seu perdão. Ele é rei, mas o seu trono é a cruz. O seu ir ao encontro de todos nós, sobretudo dos mais frágeis, derrota o destino de morte para o qual nos leva ao pecado. Com a sua proximidade, com a sua ternura, Jesus Cristo guia os pecadores ao espaço da graça e do perdão. Sim, meus amados, a cada momento nos guia o Senhor. A cada momento e por todo o tempo, Ele dispensa o seu favor. É nisto que consiste a lógica da misericórdia de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas.
te chamei, meu para sempre.